Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estou aqui hoje para compartilhar algo com vocês e, na verdade, é uma simples reflexão, algo que o Senhor tem falado no meu coração e eu espero que seja, assim, verdadeiramente importante também para a vida de vocês, assim como foi importante para mim, né? E o que eu quero trazer aqui para nossa reflexão é sobre razão versus sabedoria. Primeiro eu vou explicar que contexto é esse, né? Tanto da razão como da sabedoria. O contexto da razão é aquele contexto quando a pessoa se acha que está certa, se acha que a razão está com ela, tá? Se acha que é cheia da razão. E a sabedoria de Deus, né? Aquela sabedoria que te ajuda a ter inteligência emocional, que te ajuda a resolver conflitos, né? Aquela sabedoria que cada vez mais você quer aprender com o Senhor, como lidar com várias situações. E engraçado que surgiu assim, no momento eu estava na minha empresa, lá na nossa empresa, trabalhando, e no meio de alguns conflitos, o Senhor falou no meu coração: Luciano, você quer estar cheio da razão ou transbordando em sabedoria? Aí eu, me pegou, irmãos. Nessa hora eu me senti confrontado. E eu comecei a analisar, sabe, fazer um paralelo em como é se sentir cheio da razão e como é se sentir transbordando em sabedoria. E eu consegui pontuar comportamentos distintos, totalmente diferentes, né? É quando eu estou cheio da razão e quando eu estou agindo com sabedoria. E me marcou, irmãos, me marcou porque me trouxe à luz várias lembranças, vários momentos que, se eu tivesse agido com sabedoria, o resultado teria sido outro, mas como eu agi cheio da razão, o resultado foi um resultado não muito legal, né? E nesses momentos que eu agi cheio da razão, só melhorou mesmo quando eu apliquei a sabedoria do Senhor, né? A sabedoria que o Senhor me entregou por intermédio do Espírito Santo sobre a minha vida, e eu tive a condição de aplicar isso naquela situação e mudar para sempre, né? E eu vou começar aqui falando alguns paralelos, vou dar exemplos e fazer um paralelo entre os dois, tá? Por exemplo, a pessoa, quando ela está cheia da razão, ela torce para dar errado. Já perceberam isso? Por que isso? Porque para ela falar, eu tô com razão, eu tava com razão, eu te falei, né? E o mais doido é que muitas vezes, irmãos, quando dá errado também para ela. O errado respinga nela também, né? Vamos falar num contexto de um casal. Quando algo dá errado para o cônjuge, né? Só a outra pessoa que vai ficar ruim na história? Não, irmãos. Você também, que se acha cheio da razão, também vai sair mal. E essa questão de eu te falei, eu te avisei, sabe, irmãos? Não tá com nada. Não tá com nada. Você fica se alimentando daquilo, né? E aquilo só vai te consumindo, na verdade. Na verdade, não pode dizer nem que isso é um alimento. Ele vai te consumindo, né? Te consome no relacionamento, te afasta das pessoas, você se sente sozinho depois, porque geralmente as pessoas não querem ficar perto daquela pessoa que é cheia da razão, só ela que tá certa, só ela que sabe tudo, né? Ela sempre trabalha no contexto para se mostrar que a razão está ao favor dela, sempre ao favor dela, né? A pessoa cheia da razão muitas vezes tem dificuldade de perdoar.
Para ser sincero, na maioria das vezes tem dificuldade para perdoar. Sabe por quê? Entra o orgulho. Eu tô com a razão. Não, tem que perdoar não. Eu tô com a razão. Entendeu? E com isso, novamente, você vai sendo consumido. Porque você acha que porque não liberou perdão, quem tá ruim na história é só outra pessoa, né? Não. Isso também te consome, né? Aí você faz um paralelo lá na sabedoria, né? Você tá vendo uma situação que vai dar errado pro outro, né? Aí você só fala uma, duas vezes ali só pra falar assim, não faz, que vai dar errado, né? Pra tá cheio da razão depois, pra você jogar na cara. Mas se você aplica a sabedoria, você convence. Se você aplica a sabedoria, é gerado naquele conflito entendimento. Entendeu? É gerado entendimento naquele conflito. E aí a outra pessoa começa a ver diferente. Porque quando você é muito cheio da razão, até as outras pessoas começam a querer concorrer com você. Irmãos, por isso que isso é um pouco solitário. Porque a pessoa cheia da razão, as pessoas vão se afastando dela. Agora a pessoa que tem sabedoria, ela traz as pessoas para perto. As pessoas querem te ouvir, querem aprender. Não é verdade? Quando eu falei aquela questão do perdão, vamos incluir isso num casal. Eu fui traído, né? E eu não vou perdoar porque o traído foi eu que tô magoado. Não, irmão, se você aplica a sabedoria, sabe? Você resolve esse conflito. Se você aplica a sabedoria do Senhor, você resolve esse conflito. Primeiro, quando você aplica a sabedoria, entra no seu coração, sabe? A obediência, o temor no Senhor, e você vai e perdoa. Você perdoa aquela pessoa, né? Conversa. Você tem uma atitude, sabe, mais serena. Você tem uma atitude de mansidão, de temperança, de domínio próprio. E com isso, aquele conflito resolve mais rápido. Agora, se você ficar tão cheio de si, tão cheio da razão, você vai arrastando aquilo meses, anos e anos, irmãos. E quando você olha lá para trás, uma situação que era para ter resolvido há muito tempo atrás, ela ainda continua, sabe, sem resolver por falta de perdão, por orgulho. Porque você se acha dono da razão, né? Então, atrapalha, sabe? Você querer estar cheio da razão atrapalha a sabedoria. E a sabedoria, quando ela é aplicada, ela cobre toda essa questão do cheio de si, né? Então, assim, numa briga de casal, por exemplo, o casal está discutindo ali, né? Quando o que acha que está com a razão começa a debater, argumentar e tal. Aí o cheio da razão faz até o outro calar. O outro cala, porque fica sem argumento, porque o cheio da razão ali conseguiu fazer o outro calar. Aí ele fica cheio, né? Tá vendo? Porque eu tenho razão, por isso que eu calou. Aí eu te pergunto, quem saiu ganhando dessa história? Foi o cheio da razão? Não, irmão. Se ele tivesse saído ganhando, ficava tudo bem entre os dois. Essa discussão termina e tá tudo bem? Não tá, irmão. Não tá tudo bem. Fica aquele sentimento, fica aquela situação fria, fica aquele silêncio, fica aquele distanciamento, não é? Agora, quando você aplica a sabedoria do Senhor, a coisa muda. Quando você está transbordando de sabedoria, a hora que entra o conflito, opa, tá acontecendo isso. Vamos conversar? Não é? Ou não é o melhor momento agora, vamos deixar para depois, no melhor momento, a hora que tiver todo mundo mais calmo, a gente conversa, aí eu vou explicar o meu ponto de vista. Irmãos, aí quando a sabedoria entra, é gerado entendimento, sabe? As coisas são mais claras, mais transparentes. Numa discussão, vamos lá, você já viu alguém nervoso, com raiva, agir com inteligência? Não, né, irmão? Às vezes a pessoa nervosa, ela fica toda cheia de si, cheia da razão. E aí, irmãos, ela provoca cada barbaridade. Agora, uma pessoa ali que está ali transbordando da sabedoria, ela
tem aquele sentimento assim de calma, de serenidade, de pensar lá na frente, pensar que qualquer atitude errada pode provocar certo tipo de coisa. Eu costumo dizer assim, fazer a matemática, sabe? Só que assim, a sabedoria também, irmãos, ela não é, como que eu posso dizer, ela não é condicionada só no conhecimento também não, tá? Ela também, ela abrange também a ação, né? Você passa a conhecer o conhecimento, buscar conhecimento, mas também aplicar o conhecimento. Tem pessoas que têm uma carga, né? Uma carga substancial de conhecimento, mas ela não pratica. Essa pessoa ainda está cheia de si, ainda está naquele nível de cheia da razão, se acha cheia da razão. Porque quando você aplica o conhecimento verdadeiramente de Deus, baseado na sabedoria que o Senhor ele nos entrega, irmãos, é diferente, né? As coisas acontecem mesmo, né? Você tem autoridade para falar. Eu fico pensando assim naquela situação assim que algumas pessoas acham assim, vê que a coisa está acontecendo errado, aí você só fala lá, ó, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Você, aquela pessoa cheia de razão, vai dar errado, vai dar errado. Mas se ela entra com a sabedoria do Senhor, ela fala, olha, não faça isso. Porque se você fizer isso, pode acontecer isso, isso vai ser ruim para você, isso vai provocar isso. Já tive experiências, já vi isso acontecendo, assim assado. Você convence aquela pessoa para que aquilo não aconteça, para que não dê errado. Entende? E ao contrário da outra pessoa que se sente cheia da razão, ela só avisa ali e fica doidinho pro tem dar errado, para ela chegar e apontar o dedo na face do outro e falar assim, te avisei, falei que ia dar errado, entendeu? E ela se alimentar daquilo. Misericórdia, irmãos, misericórdia, sabe? E isso, irmãos, a gente tem enfrentado nos lares, dentro das casas. Agora, mais do que nunca, nessa quarentena, através dessa dificuldade, dessa pandemia, que as famílias estão mais próximas, né? Eu vi isso muito forte nas redes sociais, nas mídias, na política, sabe? Em tudo, sabe? Eu fico vendo, assim, líderes que se tivesse mais sabedoria, a gente poderia estar numa situação diferente. Mas ficam líderes cheios da razão, querendo se competir um com o outro, irmãos, no momento que a sabedoria, que seria o fundamental, não tem como resolver conflitos, irmãos, querendo ser cheio da razão. Só resolvemos conflitos com sabedoria, a sabedoria do Senhor. Que para mim não existe sabedoria se não for a sabedoria do Senhor. Tá? Há pouco tempo eu fiquei sabendo que um dos grandes coaches, como muitos conhecem, né? Um dos coaches a nível mundial mais conhecido, mais famoso, mais bem sucedido. Sabe qual que é o livro de cabeceira dele, irmãos? O livro de cabeceira desse irmãos é Provérbios. É a Bíblia, irmãos. Tá entendendo? E isso eu fiquei envergonhado, sabe por quê, irmãos? Porque um ímpio lá fora que não conhece a palavra do Senhor, eu falo na essência, sabe, irmãos? Na intimidade, que não conhece, irmão, o livro de cabeceira dele é o livro de Provérbios, é a Bíblia, irmão, para que ele adquirir conhecimento e sabedoria. Entende isso, irmão? E nós que nascemos com essa, né, quando a gente nasce em Cristo Jesus, temos essa ferramenta ali, ó, ao nosso lado, ali, ó, esse presente, né? E é lógico que essas pessoas muitas vezes elas usam isso para benefício próprio, né? Mas eu tô falando assim, a gente tem
E isso também para o nosso benefício e para o próximo, para quem está do nosso lado. E a gente não pratica, sabe? Se a gente praticasse mais, caía muito por terra esse cheio da razão, esse autossuficiência, esse orgulho, né? E eu confesso assim que isso tem me marcado, sabe, irmãos? Eu tava lendo aqui, ó. Vamos lá em Provérbios 4:7. Diz assim: o conselho da sabedoria é, olha aí, procura obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento, né? Vamos lá tem para fechar, no 3:7, Provérbios 3:7, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, né? Então não adianta você querer ser sábio só para você mesmo, só aos seus próprios olhos, né? A sabedoria também ela tem que vir no temor do Senhor, né? A sabedoria ela tá ligada no temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o quê? Né? Temer ao Senhor. Então, assim, temer, irmãos, né? Tá ligado a um relacionamento com o Senhor, né? Esses dias eu tava vendo meu irmão, eu tenho um irmão pastor nos Estados Unidos e ele é de Boston, e ele disse algo assim que todos nós sabemos, mas parece que às vezes passa batido na gente, né? Ele diz assim: tem pessoas que não dá conta de orar. Aí eu fiquei pensando assim, cara, por que essas pessoas não dão conta de orar? Fiquei pensando, né? Eu assim, não entendi esse contexto. E ele explicou que não dá conta porque ele fez uma analogia. Ele disse assim: quando você conhece uma pessoa, a primeira vez que você vê aquela pessoa, você quase não tem assunto, concorda? E a partir do momento que você vai se encontrando, confraternizando, tendo amizade, o assunto aumenta. Você passa a ter mais do que conversar, mais do que falar, né? Porque isso gera intimidade. Aí ele fechou. Então tem pessoas que não conseguem orar, tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia, porque não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que ela começa a ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, irmãos, vai estreitando. As coisas vai estreitando. Eu que separei aqui, né? Mas é juntando. Vai estreitando mais. Você começa a interessar mais pelas coisas do Senhor, pela palavra, pela sabedoria, né? Você começa a buscar mais as coisas do Espírito. E isso é chave. Então, quando você vê aquela pessoa afastada da palavra, afastada da oração, que não ora, que não lê a Bíblia, essa pessoa não está tendo intimidade com o Senhor, não tem como. Por isso que ora aí, não tenho que orar, né? Dá uma palavra aí, não sei que palavra, entendeu? Mano, não está tendo intimidade, né? Não está tendo relacionamento. Então, temor é importante demais, um temor com o Senhor, sabe, irmão? Temer ao Senhor, sim, olhar para Ele assim, pensar assim: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua palavra, eu preciso da Sua sabedoria. Ele é um mestre em resolver conflitos, irmãos. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo, o Espírito Santo, sabe, são mestres em resolver conflitos. Ele nos ensina, o Espírito Santo convence sim, irmãos, convence sim, sabe? Basta a gente dar lugar, basta a gente dar ouvido, basta a gente pôr em prática. Tudo aquilo que tem, Ele tem para nós. Lembra quando eu falei um ímpio, sabe? Pessoas que não confessam a mesma crença nossa, a fé, que não confessa Jesus Cristo, tá lá buscando as Escrituras, conhecimento. Tá lá buscando as Escrituras, sabedoria, né? E ele vai receber, irmãos. Vai receber esse conhecimento, essa sabedoria. Porque ele tá buscando lá na fonte, né? Que é a palavra do Senhor. E é isso, sabe? Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês preferem? Estar cheios de razão ou transbordando em sabedoria? Fala aí.
deixa a resposta aí pra gente aí, tá bom? Quer dizer que eu amo vocês. Obrigado, bispo, tá? Por essa oportunidade de estarmos aqui junto a vocês. Eu amo esta casa, esta igreja. Eu amo essa família do Senhor. E estamos aí, né? Juntos para buscar sabedoria no Senhor, para buscar juntarmos forças para resolvermos conflitos, né? A nossa nação precisa de uma nação unida, né? Em sabedoria, não competindo quem tem mais razão do que o outro. Eu percebo que, né, muita coisa que aconteceu de ruim para a nossa nação, se as pessoas tivessem buscado a sabedoria no Senhor, a sabedoria mesmo, né, tinha sido mais fácil para nós. Nós poderíamos enfrentar certas situações com mais, né, como se diz, com melhores soluções. Amém? Fica com Deus. Deus abençoa. Amém.